Quantas vezes você já se sentiu sozinho, cercado por problemas que parecem não ter saída? Pode ser nas finanças, na família, na saúde ou até mesmo no silêncio da sua alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa forte: nada do que você está vivendo é por acaso. Existe um propósito maior e hoje o céu está gritando o seu nome. Este vídeo é um recado direto do coração de Deus e você não chegou aqui por coincidência. Muitas pessoas perdem a oportunidade de ouvir a voz divina porque estão ocupadas demais, tentando resolver tudo sozinhas. Mas hoje, o Pai estende a mão e diz: confia em mim, porque a promessa que fiz ainda está de pé. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre fórmulas mágicas, é sobre fé viva que abre portas e traz livramento onde ninguém mais pode ajudar. Você pode estar no limite das suas forças, mas esse é justamente o momento em que o Senhor age. Ele transforma lágrimas em força, lutas em testemunho, dor em restauração. Quando tudo parece perdido, Ele prepara algo que vai muito além daquilo que você imagina. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, porque cada palavra foi guiada para te mostrar que Deus ainda cumpre promessas e não desistiu de você. Há algo sobrenatural sendo liberado neste momento e você não está aqui à toa. Aproveita agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem urgente. Não deixe para depois, porque esta pode ser a resposta que tanto você quanto alguém próximo estavam esperando. E quero te lançar um desafio de fé. Escreve nos comentários apenas uma palavra como prova do seu compromisso com Deus. Pode ser amém, ou um Deus eu te amo, ou até um coração. Parece simples, mas esse pequeno ato tem um peso espiritual enorme, pois confirma diante do céu que você crê que algo novo está começando na sua vida. Já parou para pensar que não existe acaso na sua história? Cada passo, cada encontro, até mesmo os tropeços, fazem parte de um enredo maior que Deus escreveu antes mesmo de você nascer. O propósito não é algo que você inventa do nada, mas algo que já está plantado dentro de você como uma semente esperando o tempo certo para florescer. Muitas vezes o que parece atraso é apenas preparação. Não se culpe pelas pausas, porque até elas têm um sentido espiritual escondido. É natural que a gente questione, mas por que comigo? Ou por que agora? Só que a verdade é que existe um céu inteiro olhando para cada detalhe da sua caminhada. O chamado espiritual não vem com um manual de instruções, mas vem com sinais, pessoas e circunstâncias que apontam para algo maior. A chave é estar atento. Lembre-se, a fé não é sobre enxergar tudo de uma vez, mas sobre dar o próximo passo confiando que há uma direção. Pensa em Moisés, por exemplo. Ele achava que estava apenas cuidando de ovelhas no deserto, mas o plano divino estava no caminho da sarça ardente. Nada foi por acaso. Assim também é com você. Talvez o que parece rotina comum seja, na verdade, a porta para o cumprimento de uma promessa antiga. Deus não se esquece, e cada detalhe é tecido com perfeição. O que hoje parece pequeno pode ser o início de uma grande obra espiritual. Quando você descobre que há um chamado espiritual sobre sua vida, até os problemas ganham um novo significado. Não é que eles desapareçam, mas você entende que fazem parte da preparação. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo, e com a sua fé é do mesmo jeito. É no meio da pressão que o caráter se forma e que a sua confiança em Deus se fortalece. Isso é o que te capacita para viver o propósito. E se eu te disser que até as pessoas difíceis que cruzaram seu caminho tiveram um papel nesse processo? Às vezes, um coração ferido abre espaço para uma cura mais profunda. Um não recebido pode ser o livramento de algo que te afastaria da sua essência. Não se trata de castigo, mas de alinhamento. Deus está sempre ajustando as peças, como um mestre de xadrez que já conhece o fim da partida antes do primeiro movimento. Descobrir o chamado espiritual
É como ligar a luz num quarto escuro. De repente, tudo que parecia confuso começa a fazer sentido. Você percebe que os talentos que tem, as paixões que carrega e até as dores que enfrentou apontam para um mesmo destino. Esse é o terreno fértil, onde a fé cresce e onde você começa a andar com mais clareza. É o início de uma jornada de restauração completa, onde cada área da vida encontra um lugar dentro do plano de Deus. Mas não pense que propósito é algo distante ou reservado para poucos escolhidos. Ele se manifesta no simples também, num conselho que você dá, numa oração que você faz, num sorriso que transforma o dia de alguém. O chamado espiritual começa dentro de casa e se expande para onde Deus quiser te levar. E quanto mais você caminha em obediência, mais portas se abrem. Afinal, viver o propósito é viver como resposta a uma promessa já estabelecida no céu. Muita gente pensa que suas batalhas estão apenas no campo natural, mas a verdade é que existe algo muito mais profundo acontecendo. As lutas que você enfrenta com as contas, os relacionamentos e até mesmo com a sua saúde emocional não são apenas coincidências da vida. Existe uma guerra espiritual travada todos os dias para tentar abalar a sua fé e enfraquecer a sua confiança em Deus. O alvo nunca foi apenas o dinheiro, mas o coração e a alma. Quando a mente está sobrecarregada de preocupações financeiras, é fácil perder o sono, a alegria e até o foco. É nesse momento que a dúvida começa a sussurrar. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas é exatamente aí que precisamos lembrar que cada prova é também uma oportunidade para exercitar a fé. O inimigo sabe que se roubar sua confiança, enfraquece sua visão do propósito que Deus tem para a sua vida. Repare que muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro em si, mas a pressão que ela causa. Quantas famílias se desentendem por causa de dívidas? Quantas pessoas entram em depressão por se sentirem incapazes de prover? Esse é o verdadeiro campo de batalha. Não é a conta bancária, mas o coração. E a melhor arma contra isso é manter viva a esperança de que existe uma promessa de provisão vinda do alto. Quando entendemos que as lutas financeiras e emocionais são espirituais, mudamos a forma de enfrentá-las. Em vez de apenas buscar soluções humanas, passamos a recorrer ao trono de Deus. A oração se torna a estratégia, a Bíblia se torna o manual e a fé se torna a força para resistir. É como Paulo escreveu: não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam nos afastar do caminho da vida. E não se engane, o inimigo não teme o seu salário, mas a sua confiança. Não teme a sua falta de recursos, mas a sua persistência em crer no impossível. É por isso que tantas vezes, justamente quando você dá um passo de fé, as coisas parecem piorar. É um ataque direcionado, tentando te fazer desistir. Mas é nesse momento que o céu se move em seu favor, trazendo livramento de formas que você não imagina. Um exemplo prático? Quando a ansiedade apertar por causa das finanças, ao invés de ficar refém da preocupação, crie um hábito de declarar versículos em voz alta. Filipenses 4,19, por exemplo. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Isso não é apenas religião. É um escudo espiritual que protege a mente contra a mentira da escassez. A guerra é real, mas você não luta sozinho. Cada oração feita no secreto tem valor eterno, cada lágrima é registrada no céu, e cada ato de fé abre espaço para o agir sobrenatural. O inimigo pode tentar roubar suas forças, mas não pode anular o propósito que já foi estabelecido por Deus. E é justamente no meio dessa guerra que a sua alma se fortalece e se aproxima ainda mais da verdadeira vitória espiritual. Existem momentos em que, por mais que a gente tente, simplesmente não há saída visível. É como estar diante de um muro alto demais para escalar. Mas é justamente nessas horas que Deus se revela com mais força.
A intervenção dele não depende de circunstâncias humanas, porque vem direto do trono. O que parece impossível para o homem é o cenário perfeito para o agir sobrenatural. É nessa hora que o livramento chega. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, não havia ponte, nem barco, nem solução humana. Mas Deus abriu caminho onde não existia. Da mesma forma, na sua vida, Ele pode transformar portas fechadas em passagens inesperadas. A provisão divina não segue lógica terrena, porque não é limitada por bancos, empresas ou diagnósticos. É uma promessa que vem do céu. E quantas vezes já não aconteceu de você receber ajuda no momento exato, de uma forma que nem poderia planejar? Pode ter sido uma palavra, uma oportunidade de trabalho, um amigo que apareceu de repente. Isso não é coincidência, é intervenção. É Deus mostrando que não esqueceu do seu propósito e que está atento a cada detalhe, até mesmo aquilo que você considera pequeno demais para pedir em oração. A intervenção sobrenatural de Deus também nos ensina algo profundo. Não é sobre merecimento, mas sobre graça. Ele age não porque somos perfeitos, mas porque somos filhos. E quando a fé é colocada em prática, a mão de Deus se move de formas que surpreendem. Às vezes, Ele muda a situação, outras vezes, muda o coração para atravessar a situação. De qualquer maneira, o resultado é restauração. Se quiser um exercício prático, comece a registrar cada resposta inesperada de oração. Tenha um caderno da fé, onde você anota tanto os pedidos quanto os testemunhos. Com o tempo, você vai perceber que há um padrão. Deus sempre intervém no momento certo. Isso fortalece sua confiança e prova que a promessa não falha. E quando a dúvida bater, esse caderno será seu lembrete de que Ele já fez antes e pode fazer de novo. O sobrenatural também acontece nos detalhes do dia a dia. Às vezes, você pede uma grande mudança e, em vez disso, percebe pequenas portas se abrindo em sequência. É como se Deus estivesse montando um quebra-cabeça invisível, peça por peça. Só depois de um tempo é que você enxerga o quadro completo. Isso nos ensina paciência e nos mostra que o livramento nem sempre vem em um único ato, mas pode ser um processo contínuo. E o mais bonito é que cada intervenção carrega em si uma mensagem de amor. É como se Deus dissesse: eu sei exatamente o que você precisa, melhor do que você mesmo. Por isso, quando a resposta vier, não se limite a agradecer pelo resultado. Veja também o cuidado do Pai em cada detalhe. Porque mais do que mudar a situação, Ele está fortalecendo sua fé para viver plenamente o propósito que já foi estabelecido sobre a sua vida. Você já pensou que nenhuma lágrima que caiu do seu rosto passou despercebida? O céu não ignora o seu choro, muito menos o seu esforço em continuar crendo quando tudo parecia desabar. Cada oração feita no silêncio, cada suspiro de esperança, cada gesto de fidelidade é registrado diante de Deus. A fé não é avaliada pelo resultado imediato, mas pela capacidade de se manter firme mesmo quando ainda não vê a promessa realizada. A fidelidade, muitas vezes, é testada em pequenos detalhes. É continuar servindo quando ninguém nota. É manter a esperança quando os ventos sopram contra. É escolher confiar em Deus, mesmo quando os números não batem na conta. Essa constância gera raízes profundas que tornam sua fé inabalável. O inimigo pode até tentar, mas não consegue arrancar um coração que já entendeu o valor do propósito divino. É interessante notar que a Bíblia mostra vários personagens que foram aprovados pela fidelidade. José, por exemplo, passou anos esquecido numa prisão, mas manteve a confiança no Senhor. Davi foi ungido rei, mas esperou muito tempo até sentar no trono. Ambos tiveram que provar sua fé e ambos foram honrados. Isso mostra que o processo de espera não é perda de tempo, mas treinamento para algo maior. Cada vez que você resiste à tentação de desistir, o céu registra.
Cada vez que você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, sua fé é fortalecida. Isso não significa que você não possa sentir medo ou fraqueza, mas sim que escolhe continuar apesar deles. E é justamente essa perseverança que se torna um testemunho vivo do livramento e do cuidado de Deus. Quer ver algo prático? Experimente transformar seus momentos de fraqueza em oração sincera. Ao invés de reclamar, diga: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Essa declaração, por mais simples que pareça, é um ato poderoso de fidelidade. É como uma oferta espiritual que sobe até o trono e move o coração de Deus. Ele se alegra mais com a sua dependência do que com a sua perfeição. Também é importante lembrar que sua fidelidade inspira outras pessoas. Talvez você não perceba, mas alguém pode estar observando a forma como você enfrenta suas batalhas. Seu exemplo pode ser a fagulha que reacende a chama da fé em outro coração. Assim, sua caminhada não abençoa apenas você, mas também gera frutos na vida de quem está ao redor. Esse é um reflexo direto do propósito para o qual você foi chamado. E quando a aprovação chegar, não será apenas sobre você, mas sobre tudo o que Deus quer fazer através de você. O reconhecimento não vem apenas na forma de bênçãos materiais, mas em paz, alegria e plenitude que só o Pai pode dar. Cada lágrima que parecia perdida será transformada em motivo de louvor. Cada oração esquecida será lembrada no tempo certo. E cada passo de resistência se tornará um testemunho de restauração. Quando Deus fala em restauração, Ele não se limita a devolver o que foi perdido. Ele transforma, amplia e honra. Não é apenas sobre recuperar dinheiro, mas sobre curar o coração, restaurar relacionamentos, renovar a saúde e reacender a fé. O Senhor trabalha em todas as áreas ao mesmo tempo, porque Ele conhece a raiz de cada dor. Onde você vê ruínas, Ele vê o terreno perfeito para construir algo novo e duradouro. A restauração financeira pode ser a mais visível, mas não é a mais profunda. De que adiantaria ter abundância de recursos e viver com um coração vazio? Deus age de forma completa. Enquanto abre portas no campo material, Ele também cura feridas emocionais e traz paz para dentro da alma. Esse é o tipo de promessa que o mundo não pode oferecer, porque só vem da presença dEle. Quando a família é restaurada, a honra se torna ainda mais evidente. Quantos lares são abalados por crises, mágoas e distâncias? Mas Deus é especialista em reconectar corações. Ele é capaz de transformar a frieza em carinho, o silêncio em diálogo e a divisão em união. Isso não significa que os problemas desaparecem como mágica, mas que existe um novo caminho de amor e perdão sendo construído. A saúde também é parte essencial da restauração divina. Muitos vivem cansados, ansiosos e desgastados, mas quando a fé é fortalecida, até o corpo sente o reflexo. A paz de espírito influencia diretamente o físico, e o livramento de enfermidades pode ser fruto da intervenção sobrenatural. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que foram curadas de forma inexplicável? Esse é o toque de Deus agindo em áreas que a medicina não alcança. Um exercício prático é começar a visualizar a restauração em cada área. Escreva em um papel como você imagina sua vida restaurada, sua casa em harmonia, sua mente em paz, seu corpo saudável e suas finanças equilibradas. Coloque esse papel diante de Deus, em oração todos os dias. Isso não é superstição, é fé em ação, declarando que o propósito dele é maior do que qualquer perda. A honra que Deus concede após a restauração não é apenas para exaltar você, mas para glorificar o nome dele. Quando as pessoas virem a transformação, vão reconhecer que não foi força humana, mas intervenção divina. É nesse momento que sua vida se torna um testemunho vivo, atraindo outros para o amor de Deus. Assim, a promessa cumprida em você se multiplica na vida de muitos. E lembre-se,
A restauração nunca é parcial. Deus não devolve apenas pedaços. Ele devolve o todo. Ele pega a sua história quebrada e a transforma em uma obra de arte. O que antes era motivo de vergonha se torna palco de honra, e o que parecia fim, na verdade, era apenas o início de algo muito maior. Porque no dicionário de Deus, restauração sempre vem acompanhada de honra e propósito. No fim de tudo, o que sustenta cada milagre, cada livramento e cada vitória é o amor incondicional de Deus. Não é um amor que depende do seu desempenho, das suas falhas ou dos seus acertos. É um amor eterno, que não muda com o tempo e não se abala com seus erros. É por causa desse amor que a promessa continua de pé, mesmo quando você duvida ou se afasta. Ele permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Esse amor não pode ser comparado ao amor humano, que tantas vezes é limitado ou condicional. Ele vai além do que podemos compreender. É como um pai que estende os braços para o filho que caiu, não para acusar, mas para levantar. Quantas vezes você já sentiu paz em meio ao caos, sem entender de onde vinha? Esse é o sinal do amor divino, que cobre a alma e restaura a esperança quando tudo parece perdido. Quando entendemos esse amor, a nossa perspectiva muda. Não buscamos mais agradar a Deus por medo, mas por gratidão. As orações deixam de ser apenas pedidos e passam a ser conversas sinceras, como quem fala com um amigo íntimo. O coração encontra descanso, porque sabe que não precisa conquistar o favor do Pai. Ele já foi dado desde o início. É nesse amor que o propósito ganha sentido. Um exemplo prático disso é a parábola do filho pródigo. Mesmo depois de desperdiçar tudo, o filho foi recebido de braços abertos. Essa história nos lembra que não importa o quanto você tenha se afastado, sempre há espaço para voltar. E o retorno nunca é com condenação, mas com festa. Esse é o coração de Deus. Restaurar, honrar e mostrar que o amor é maior do que qualquer erro. Viver nesse amor traz liberdade. Você não precisa mais se comparar, competir ou se sentir menos diante das dificuldades. O amor incondicional liberta da necessidade de aprovação humana e fortalece a alma. É a certeza de que, mesmo nos dias mais escuros, existe uma luz que nunca se apaga. Essa luz é o próprio Deus, reafirmando a cada instante: você é meu filho amado. Esse amor também é a base de toda restauração. Ele cura as feridas mais profundas, restaura identidades quebradas e dá novas oportunidades todos os dias. Quando você se vê como alguém amado por Deus, passa a enxergar a vida com novos olhos. O passado deixa de ser uma prisão e se torna apenas parte de um caminho de aprendizado. E no fim das contas, todo chamado, toda promessa, toda intervenção sobrenatural e toda vitória tem a mesma origem: o amor do Pai. É esse amor que sustenta a fé, que move o céu em sua direção e que garante que nada é em vão. Quando você descansa nessa verdade, percebe que não precisa temer o futuro, porque se o amor dele não falhou até aqui, não vai falhar amanhã. Agora que você percorreu essa jornada, respira fundo e pensa: como essas palavras se conectam com a sua vida hoje? Quais áreas você precisa entregar de verdade nas mãos de Deus para ver a restauração acontecer? Talvez sejam as finanças, talvez seja a família, talvez seja o seu coração cansado. O importante é entender que nada está perdido quando existe uma promessa que vem do céu. Pergunte a si mesmo: quantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho e só me desgastei? E se dessa vez eu simplesmente confiasse no propósito divino, deixando Deus conduzir o caminho? Essas perguntas não são para gerar culpa, mas para despertar uma decisão, colocar sua fé acima das circunstâncias, porque a vitória começa dentro, antes de se manifestar fora. Lembre-se, cada lágrima, cada oração, cada ato de fidelidade já foi visto e valorizado no céu. Você não está invisível para Deus. Ao contrário, Ele já está preparando o livramento que você precisa.
A questão é, você está disposto a esperar com fé, acreditando que o tempo dele é perfeito? Então, escolha hoje não apenas ouvir, mas agir. Faça um compromisso consigo mesmo e com Deus. Viva a fé de forma prática, declare a palavra, persevere na oração, não se cale diante das dificuldades. Sua vida pode ser o testemunho que vai inspirar outros a acreditarem também. E agora, te faço um convite. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Assim, juntos, vamos espalhar esperança e mostrar que as promessas de Deus continuam vivas.